Bem-vindos ao canal A Bíblia Explica. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre Daniel 2, eu peço que você volte lá primeiro e entenda bem a base, porque hoje nós estudaremos Daniel 7 e ele está totalmente relacionado com Daniel 2. Daniel 2 é a base para a gente entender Daniel 7. Então vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel 7, o verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel então teve um sonho e agora ele vai contar o que ele viu. Em minha visão, verso 2, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. Se você tá aqui, o que é mar, o que são esses ventos, o que são os animais, eu vou te passar aí alguns versos para você anotar e você ver então na sua casa do que significam estes símbolos. Bom, se você quer saber o que ventos significam, simbolizam guerras, isso está em Jeremias 49, de 36 a 38. Também sobre mar, simbolizam povos e multidões. Isso está em Apocalipse 17, o verso 15. Animais, nós vamos ver aqui nesse capítulo, no verso 17 e no verso 23, que simbolizam reinos e reis. Também, um dia profético equivale a um ano. Eu falo isso em Daniel 2, tá? Mas está também em Ezequiel 4, 6. Estrelas simbolizam anjos. Isso está em Apocalipse 1, o verso 20. Mulher virgem simboliza a igreja verdadeira. Já estou falando de outros símbolos que você vai ver por aqui. Está em 2 Coríntios 11, o verso 2. Também em Apocalipse. Mulher prostituta é a igreja falsa. Apocalipse 17, o verso 2. Depois você olha aí com calma. Mas o que a Bíblia está falando então? Que Daniel teve uma visão de 4 ventos. Lembrando que os ventos são guerras. Então ele viu 4 ventos se agitando no grande mar, ou seja, 4 grandes guerras que estavam acontecendo entre os povos, entre multidões. Verso 3, esses 4 grandes animais, reinos, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Então, vieram de povos, de multidões. Verso 4, o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e certo momento e suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Então, primeiro animal, um leão com asas. Segundo, verso 5. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca entre os 3 dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Então, o segundo animal era um urso que era torto, penso para um dos lados, e ele tinha 3 costelas na boca, que nós já veremos a interpretação. Verso 6. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Então, esse leopardo ele tinha 4 asas e 4 cabeças que foi dado para governar. Verso 7, em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então agora ele vê um animal aterrorizante, um animal diferente de todos. E ele também coloca aqui uma característica de ferro. Isso vai ser importante, se você viu o capítulo 2, você vai começar a ver semelhanças aqui. E esse animal tinha 10 chifres. Verso 8, enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam adiante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos.
Terminando aqui, verso 11, continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Bom, Daniel então descreve aqui 4 animais, né? Que é o leão com asas, o urso penso com 3 costelas, depois o terceiro animal que é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e depois um animal terrível e assustador. Dele tinham 10 chifres e desses chifres tinha um chifre pequeno. E aí ele vê o trono de Deus e uma série de indicações aqui colocando Jesus Cristo e iniciou-se o julgamento, tá? Essa é a sequência. Se você se recorda da sequência de Daniel 2, Daniel 2 viu uma estátua e lá naquela estátua a cabeça era de ouro, os peitos e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés era ferro misturado com barro. E na sequência histórica a gente identificou através da Bíblia que a cabeça de ouro era a Babilônia, aqui a parte de prata era da Medo-Pérsia, os ventres e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, então, veria a Grécia, as pernas de ferro que simboliza Roma e os pés, então, que seriam um reino dividido, 10 reinos divididos, assim como os dedos dos pés. Agora a gente vai ver algo muito similar e Daniel vai dar a sua interpretação. A interpretação começa então no verso 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Ele já adianta e já fala que o final é o reino de Deus, como a gente comentou. Verso 19, então eu quis saber o significado do 4º animal. Então, ele não estava mais preocupado com aqueles animais anteriores, porque ele já sabia a sequência dos reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, mas ele ficou intrigado com Roma, que ele ainda não conhecia. E ele diz assim: eu quis saber então o significado daquele que era diferente dos outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava. Verso 20. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Verso 23, ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. E olha as características além das que ele já deu. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse mundo, assim como os 10 dedos dos pés, também aqui 10 chifres representando 10 reinos. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então ele coloca que depois daqueles 10 chifres ia se levantar aquele pequeno chifre que seria diferente dos demais. E ele coloca aqui um tempo. Verso 25, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos de santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão.
Bom, então aqui nós sabemos que assim como a cabeça era de ouro representando a Babilônia, aqui também o leão com as asas representa também a Babilônia. E se você olhar um pouquinho sobre as arqueologias, você vai identificar que o símbolo da Babilônia de fato é um leão com asas. E asas na Bíblia, como a gente comentou, está em Abacuque, capítulo 1, o verso 8, asas simbolizam velocidade. Então, o reino da Babilônia iria passar rapidamente. Mas como eu disse no capítulo 2, você dizer que eles perderiam o poder para um segundo reino, já por si só é uma informação muito relevante, muito importante. Por quê? Porque ninguém acreditaria que Babilônia seria vencida por qualquer outro reino. Mas, em Daniel 2, ele coloca que esse reino seria inferior à Babilônia. Aqui ele coloca que o segundo reino, que é a Medo-Pérsia, ela seria pensa, o urso seria penso, ou seja, o seu poder, um seria mais poderoso que o outro. E foi isso que aconteceu na história. Medo-Pérsia, Medo, que era dirigida pelo seu líder Dario, era mais forte do que os persas, que era dirigido então por Ciro, seu sobrinho. E aconteceu isso com o urso. Também você viu que esse urso tinha 3 costelas na boca, não é mesmo? Bom, as 3 costelas significam os 3 reinos que eles tiveram que derrotar para então formar o reino da Medo-Pérsia. E os 3 reinos foram Lídia, que foi em 547 a.C., Babilônia em 538 a.C. e o Egito em 525 a.C. Isso aconteceu, então, estamos na sequência, Babilônia, Medo-Pérsia. E a Grécia? A Grécia é colocada como o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Se 2 asas significam velocidade, como estava em Babilônia, 4 asas simbolizam muita velocidade, não é mesmo? E 4 cabeças. Se você se recorda em Daniel 2, a gente viu que Alexandre o Grande, ele passaria o seu poder para 4 governantes. E agora, aqui ele fala que são 4 cabeças às quais seriam dada autoridade para governar. Bom, os governantes, como eu já disse no outro vídeo, são Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Bom, Alexandre o Grande realmente teve um reinado muito rápido, tanto é que ele com 25 anos já tinha viajado por toda essa terra e conquistado o que significava na época a terra toda. Depois então da Grécia veio Roma, e Roma aqui é representada como um animal terrível que despedaçava todos, e também colocada a característica do ferro, tal qual no capítulo 2 também é colocado, fala que seria um reino de muita destruição, e também a questão do ferro é colocada. Mas o interessante é que ele coloca que esse animal de Roma teria 10 chifres, e lá no Daniel 2 a gente viu que eram 10 reinos que surgiriam depois de Roma, e agora não são mais os dedos dos pés, mas são 10 chifres que também simbolizam os 10 reinos que surgiriam de Roma. E eles são os alemanes, que hoje é a Alemanha, os francos, França, os burgúndios, Suíça, suevos, Portugal, os vândalos, uma tribo da África, os visigodos, Espanha, os saxões, Inglaterra, os ostrogodos, que era uma parte da Itália, os lombardos e os érulos, também uma parte da Itália. 10 reinos surgiram. Então a Bíblia falava que não existiria mais um único reino depois de Roma que governaria a terra, mas sim que seriam distribuídos em 10 outros reinos, que basicamente hoje nós olhamos e conhecemos como a Europa. Bom, mas da Europa diz que surgiria um chifre pequeno. De Roma surgiria um chifre pequeno. E é isso que nós vamos analisar hoje. Que chifre pequeno é esse que tantas características ele coloca? Como que nós identificamos quem é esse chifre pequeno? Bom, a localização dele é dada no capítulo 7, o verso 8 que a gente leu. No verso 8 a gente olha ali que ele surgiria entre eles, surgiria da Europa. Então, nós sabemos a localização exata deste poder. Também o tempo é colocado, diz que surgiria depois deles.
no verso 7, desculpa, o capítulo 7, o verso 24. Logo, se ele surgiria depois, teria que ser depois de 476, porque os 10 reinos não existiam antes disso, né? E o Império Romano Ocidental deixou de existir em 476. Então, teria que ser nesse período que surgiria este poder. A outra característica é do seu tamanho. O tamanho diz que é um chifre pequeno. Então agora nós vamos colocar aqui quem é este poder e vamos analisar as outras características para ver se faz sentido ser este poder. Aqui nós estamos falando do Império Papal, na instituição papal. Não estamos colocando aqui fiéis, não estamos colocando aqui um líder específico, mas estamos colocando que a Bíblia diz que esse Império Papal iria fazer algumas coisas e de fato fez, a história se cumpriu. Então, nas primeiras características que nós falamos, a localização de fato do Império Papal é Roma. Perfeito. A segunda característica, o tempo, né, depois deles, sim, o papado veio depois de 476. A terceira característica do pequeno chifre, do seu tamanho, também bate aqui. Por quê? Porque hoje o Vaticano é o menor reino da Europa Ocidental. Então essa característica também combina com o Vaticano, com o poder papal. A quarta característica diz que ele destruiu, no verso 8, destruiu 3 reinos dos 10. Nós já vimos quem são os 10. Então, por aqui, você não tem como colocar que seja uma outra instituição, um outro poder, porque nenhum outro poder que não o poder papal destruiu 3 daqueles 10 que a gente acabou de mencionar aqui. Então, para que vocês saibam, 3 tribos arianas foram derrotadas pelo Vaticano por conta que eles não aceitavam o poder papal como um poder, então, soberano sobre eles. Então, o Vaticano, com o poder dado pela França, ele vai e destrói essas 3 tribos arianas. Quem são elas? Os Érulos, que foram destruídos em 493 d.C. pelo Vaticano, os Vândalos, 534 d.C. e os Ostrogodos, 538 d.C., ok? Quinta característica, fala com arrogância, o verso 8, a última parte do verso 8. Diz que fala com arrogância, que era um homem insolene, que falava coisas grandiosas contra Deus. Nós já vamos ver aqui em que sentido, né? Porque ele se proclama Deus. A sexta característica é que é um poder diferente dos demais, isso está no verso 24. Diferente porque os demais eram poderes civis e agora o poder papal se coloca também como um poder religioso e por isso ele é diferente, como nenhum outro. A outra característica está em Daniel 7, o verso 25, fala contra Deus e diz que proferirá palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse 13, 5 diz que esse poder falaria grandes coisas e blasfêmias. Depois nós vamos ter um vídeo que você vai assistir sobre essas blasfêmias e sobre Apocalipse 13, que combina com Daniel capítulo 7. Fala contra Deus. E agora a gente vai então analisar o que é blasfêmia. Se você lembra um pouquinho sobre a história da Bíblia e a história de Jesus, você vai ver que ele foi acusado 2 vezes de blasfêmia. Quando ele se coloca como Deus, como Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, enviado por Deus, e as pessoas queriam apedrejá-lo dizendo isso é blasfêmia. E a segunda vez, dentre várias que ele foi acusado como blasfêmia, foi porque na hora dele curar alguém, ele dizia, os seus pecados estão perdoados. E então aqueles líderes falavam, isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. De fato, só Deus pode perdoar pecados. Então, quando a instituição é acusada de ser blasfêmia, e de falar coisas contra Deus, palavras arrogantes e blasfemas, é porque se coloca no lugar de Deus e se coloca com poder para perdoar pecados. A outra característica também é que a instituição é um poder perseguidor. Esse poder perseguidor, diz no verso 25 de Daniel 7, ele está falando que ele destruiria os santos do Altíssimo. E se você conhece um pouco de história ou assistiu o filme Martinho Lutero, estudou na sua escola ou alguma coisa assim, você vai saber que a Igreja Católica, em nome da religião, matou diversos fiéis.
Existiram várias guerras, várias derrotas, né, várias mortes, aliás, destes santos de Deus. Então a Igreja Católica, no seu todo, matou mais de 50 milhões de pessoas. Aonde? Vou te dar algumas informações aqui. Então, teve a exterminação dos albigenses no sul da França, a perseguição dos valdenses nos Alpes, dos lollardos na Inglaterra, dos hussitas na Boêmia, que são guerras que foram feitas contra os santos do Altíssimo, e também tiveram mártires cristãos na Inquisição Romana, Inquisição Espanhola, Inquisição Valdense, Inquisição Huguenote e também o terrível massacre da Noite de São Bartolomeu na França. Todos esses foram massacres que aconteceram e por isso ela é considerada uma igreja, uma instituição perseguidora na Bíblia, ok? Mais uma característica, a nona característica, é que ela mudaria a lei de Deus. Verso 25 fala, cuidará em mudar os tempos e as leis. Se você conhece um pouquinho dos mandamentos, olha lá os 10 mandamentos, você vai ver que numa Bíblia católica, só algumas, a maioria não, porque são originais, mas algumas já foi mudado, já foi alterado o segundo mandamento, que fala para não ter nenhum ídolo, não ter nenhuma imagem, né? E o outro mandamento que também foi alterado foi o quarto mandamento, que fala que nós devemos guardar o dia de sábado, porque ele é um dia santificado por Deus. Esse mandamento foi alterado para domingos e festas pela Igreja Católica. Então a Bíblia fala que seria mudado. E qual é o mandamento, como diz aqui, que seria alterado, que se refere a tempos? É o sábado. Então a Igreja Católica, ela mudaria o mandamento de Deus e a Bíblia já falava isso. Não como algo positivo ou dando poder, pelo contrário, dizendo que isso aconteceria e que isso então era contra Deus. Bom, a última característica que eu quero analisar é que fala de uma perseguição de tempo, tempos e meio tempo. Para isso eu peço que você abra sua Bíblia agora em Apocalipse, o capítulo 12, vamos ler o verso 14 primeiro e depois o verso 6 do mesmo capítulo. Fala assim: foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que ele havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada por tempo, tempos e meio tempo. Veja que o mesmo período é colocado aqui, e mulher na Bíblia significa igreja. Então a mulher ficaria ali reservada por esse período. E o verso 6 diz qual que é esse período. Esse período é: a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Se você também acompanhou o vídeo passado, e esse também, um dia profético significa um ano. Logo, nós estamos falando de 1260 anos. Além dessa passagem de Apocalipse que fala isso, se você calcular tempo como um ano, tempos, 2 anos e metade de um tempo, meio ano, isso dá 3 anos e 6 meses, que dão 1260 dias, que profeticamente se referem a 1260 anos. Além disso, a Bíblia nos fala que essa profecia seria dada para o tempo do fim. Daniel fala isso. Se é para o tempo do fim, a gente sabe que realmente não poderia ter acontecido tudo isso na época de Daniel. Então a gente sabe que são 1290 anos, ok? O que aconteceria nesses 1260 anos? A Igreja Católica iria perseguir os cristãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 538, a Igreja Católica recebe o seu poder através da França, que a intitulou, que deu poder a ela para atuar, então, como um poder não apenas religioso, mas também civil. E depois, em 1798, ela perde o poder. Ela perde o poder. Por quê? Porque houve a prisão do Papa Pio VI. No dia 10 de fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte pegou e
com a ordem então dada para o general Alexandre Berthier, o exército de Roma proclamou então o fim do domínio político do papado. Ele confiscou todas as propriedades do Vaticano, levou o Papa preso para Valença, na França, onde ele morreu no ano seguinte, e ele ficou então sem nenhum poder após 1798. Ou seja, o tempo que ele agiu, o tempo que ele fez todas essas perseguições de 538 a 1798 é exatamente o tempo de perseguição ao povo de Deus. Veja como a Bíblia é exata. E por isso não pode ser nenhum outro poder. Não tem nenhum outro poder que tenha sido religioso, que fala que pode perdoar pecados, que destruiu 3 das tribos das 10 que vieram após Roma, que surgiu de Roma, né? E que é um reino pequeno e também que perseguiria os cristãos durante 1260 anos. Apenas a Igreja Católica se enquadra em todas as características. Bom, com o fim da supremacia papal, ele perdeu então o seu poder, mas a Bíblia também fala que ele recuperaria o seu poder, que essa ferida de morte seria curada. Nós vamos ver isso em Apocalipse 13, nós vamos deixar para um outro vídeo. Quando que ele foi curado? Quando que ele volta a ter poder? Em 1929, tem o Tratado de Latrão, que então Mussolini e Pietro Cardinal Gaspari assinaram esse tratado, dando então ao Papa novamente o poder, a sua supremacia papal. Essa supremacia papal está voltando, está sendo curada essa ferida, aonde depois ele vai receber todo o seu domínio e vai concretizar o restante da profecia de Apocalipse 13, o verso 8, que fala: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Bem, hoje nós estamos aqui para falar apenas que a Igreja Católica, ela tinha um papel profético, e esse papel profético se cumpriu integralmente. Só que se você analisar a sequência histórica, viria Babilônia, viria Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Igreja Católica perseguindo, mudando a lei de Deus, e depois o que aconteceria? Verso 10 do capítulo 7, aconteceria o juízo, iniciaria o julgamento de Deus, os livros foram abertos, e depois do julgamento de Deus, a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo está próxima, já aconteceu tudo isso. Tudo que a gente leu aqui já se concretizou, e se a Bíblia fala, se a gente tem referência de tudo o que aconteceu e se cumpriu, é porque a Bíblia é confiável. Nós estamos agora esperando o final do julgamento de Deus e a volta de Jesus. Nos próximos vídeos nós analisaremos qual é o momento que iniciou o julgamento, para então a gente saber que está ainda mais próximo à volta de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like aí e também compartilhe com os seus amigos. Se você tem alguém que fala inglês ou espanhol, também manda eles curtirem e acessarem o nosso canal inglês e espanhol, La Bíblia Explica e The Bible Explain. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.